Boa tarde, queridos estudantes, tudo bem com vocês? Estamos aqui para dar continuidade a esta tarde maravilhosa de conhecimentos aqui no canal Educação. E hoje vamos entrar aqui com um assuntinho mara, muito bacana na nossa aula de análise linguística. Vamos tratar hoje, meus amores, da crase. A gente já vem esses dias conversando sobre regência, que é o princípio sintático estabelecido a partir da relação de subordinação entre nomes, complementos nominais e entre verbos e os termos que podem modificar esses verbos e podem complementá-los, como os adjuntos adverbiais, modificadores dos verbos, e os complementos verbais, objeto direto, objeto indireto, tá? A crase tanto pode acontecer dentro da regência nominal como na regência verbal. Vocês vão perceber que eu trouxe ricos exemplos para vocês entenderem exatamente como é que ocorre esse fenômeno, tá? A princípio, eu devo dizer para vocês que a crase é um fenômeno da escrita. Na fala, a gente não percebe, na oralidade, tá? Então, você só consegue visualizar esse fenômeno na escrita por meio de um acento que o marca, que é o acento chamado grave. É um acentinho que você sempre escreve ao contrário da direção do agudo. A crase é sempre para a esquerda e vocês vão se lembrar que o acento agudo é para a direita, né? Então, não pode, dentro do registro formal, trocar essas acentuações, porque o propósito delas é completamente diferente. Então, a crase em língua portuguesa formal somente tem um propósito, que é indicar esse fenômeno, indicar o fenômeno da contração da preposição a, em geral com o artigo definido a. Então, vocês ouviram falar que é um fenômeno de contração, então a gente precisa saber exatamente, a partir da regência estabelecida, ou seja, da relação de subordinação entre os termos, verbos e complementos, verbos e adjuntos ou nomes e complementos, em que situações haverá a possibilidade de indicar a crase. Então, há muitas situações a se discutir. Situações em que não se pode indicar esse fenômeno, situações em que é obrigatória a indicação da crase, portanto, o uso do acento grave, e situações em que você pode indicar facultativamente, portanto, tá? E há situações também muito interessantes em que o fenômeno da crase, em situações extremamente especiais, pode alterar um sentido drasticamente, tá bom? Então, é sobre isso que nós vamos estudar na nossa aula de hoje. Lembrando que a crase é um fenômeno que, como eu disse para vocês, é respectivo à língua formal, ele é do registro padrão, ele é cobrado na competência 1 da redação Enem, e evidentemente, não só nessa situação de comunicação, como toda vez que você for escrever um texto formal, você precisa realmente tomar esse cuidado e saber em que situações você deve indicar a crase, tá? Então, nenéns, muita atenção. Vamos lá. Vamos entender primeiro aqui o que é esse fenômeno. É a fusão ou junção da preposição a exigida pela regência do verbo ou do nome, uma vez que a gente já começa no próprio conceito a trazer para vocês a ideia de regência. Então, realmente, quando se for indicar a crase, é por uma situação de regência. Deixa eu marcar aqui a canetinha para começar a fazer as nossas anotações maravilhosas. Vamos lá. Olha aí, ó. Regência do verbo ou do nome, tá? Mais o artigo definido a, olha só, não é só o artigo definido a. Então, em geral, a crase é a contração da preposição a com o artigo a. Não só com o artigo a, gente, mas também esse azinho preposição aqui, ó, pode se contrair com este a inicial de todos esses pronomes demonstrativos que vocês estão vendo. Esse azinho aqui que você está vendo que eu circulei aqui, também pode ser um pronome demonstrativo, tá? E como artigo, que é o primeiro caso, você pode tê-lo antecedendo o pronome relativo a qual. Esse a qualzinho aí, a qual. O qual é o pronome e o a é o artigo que antecede esse pronome, tá? Então, assim, é visualizar essas duas situações, aquela em que um nome ou um verbo vai chamar a preposição a e que o termo que vai ser subordinado, regido por esse nome ou por esse verbo,
tem que ser capaz de anteceder um desses elementos aqui. O artigo a, o pronome demonstrativo a, o único relativo com o qual é possível essa contração, portanto, relativo a qual, ou plural dessa forma, as quais, tá? E esses demonstrativos aqui, ó. Tá? Então, muitas vezes, a gente não percebe o fenômeno da crase necessariamente porque é uma palavra feminina. E isso também requer muito a nossa atenção, porque nem toda palavra feminina admite antecedência de artigo. Eu só posso utilizar um artigo definido, repare, diante de um substantivo que está, evidentemente, com sentido determinado, porque se esse substantivo está em sentido genérico, é até contraditório eu empregar um artigo definido. Espera-se que essa classe gramatical seja empregada exatamente quando o sentido do substantivo ou termo substantivado está determinado, no contexto ele é preciso. Se não for, eu não tenho como. Então, não é diante de toda palavra feminina, e não basta ser palavra feminina para que você possa indicar a crase. Então, resumindo a história, eu preciso ter a noção dessa relação de regência entre nomes e os complementos nominais, verbos, complementos verbais e adjuntos adverbiais, para eu me sentir segura para poder indicar ou não, ou até facultar a indicação da crase, tá? Então, ela é indicada por esse acentinho aí que você tá vendo. Tá pequenininho, mas dá para ver que é o acento grave, esse que a gente grava sempre para a esquerda, ó. Só serve, repito, na nossa língua para indicar o fenômeno da crase e nada mais, tá? Então, você já tá sabendo. Olha aí, ó. Condições para a ocorrência de crase. Ou seja, a partir do momento em que você reconhece que existem essas condições, uma vez que elas não são satisfeitas, não há, portanto, como você indicar a crase. Então, é muito simples, ó. Preste atenção. O termo regente, ou seja, termo subordinante, pode ser nome, pode ser verbo. Vamos colocar aqui, ó. Ou seja, é um caso de regência nominal ou verbal, tá vendo? Por isso é que não tem como estudar o fenômeno da crase desvinculado da regência, impossível, né? Então, o termo regente ou subordinante vai exigir a preposição a. Tem um desconto na palavra exigir, porque às vezes não é exigência, mas a gente percebe que esse termo verbo ou nome, ele puxa a preposição a, tá? Então, são verbos como referir-se a, são substantivos como, por exemplo, adjetivos como propenso a, apto a, olha aí, são palavras dessa natureza, tá? E o termo regidor subordinado, por sua vez, tem que ser uma palavra feminina clara ou oculta. Muito cuidado, note que eu coloquei essa observação em vermelho, não foi à toa. Às vezes a gente pensa que tem que enxergar a palavra lá escrita para poder indicar a crase. Não, ela pode estar, por questões coesivas, oculta. Entende? Para não haver, por exemplo, uma repetição desnecessária. Então, muito cuidado com as omissões, tá? Se houver uma palavra omitida, que seja feminina, esteja determinada, pode ser que você seja obrigada a indicar a crase. Que não repila, adoro esse verbo, que não repila o artigo a. Por quê? Ah, já falei, quer dizer que tem palavras femininas que repelem o artigo a? Exatamente o caso que eu estava explicando para vocês agora há pouco. Tem, de fato, palavras femininas que repelem o artigo a simplesmente porque elas estão em sentido genérico. Estão em sentido, portanto, geral, inespecífico. E não faz sentido usar artigo definido, porque o propósito desse artigo é determinar um substantivo de noção completamente contrária. Entende? Então, não dá. Ó, tem muita gente que usa essa regrinha prática aqui. Você está vendo, ó? Vou colocar aqui no quadradinho vermelho o termo regente ou subordinante, verbo foi, e o termo regido ou subordinado. E vejam que é o termo com o qual diretamente esse verbo se relaciona. É um complemento verbal? Não. Posso dizer que esse verbo é transitivo indireto, que é aquele que exige preposição obrigatória? Não. Esse verbo, na verdade, ele é intransitivo, gente. Mas verbos como ir, chegar, normalmente estão acompanhados de adjuntos adverbiais, tá? No caso do ir e do chegar, a gente tem adjunto adverbial regido exatamente pela preposição a. Então, o que é que ocorre? Ó, quem foi, foi a.
quem vai, vai a, quem chega, chega a. É simples assim, entende? Então, a gente vê que o verbo foi, de alguma forma, ó, puxa a preposição a, que é justamente a preposição que vai introduzir a expressão adverbial. Agora, a gente tem que observar se essa expressão adverbial tem como núcleo uma palavra feminina, que é justamente o caso, ó, já está aqui para você, fazenda, e se essa palavra feminina está determinada. Claro que num contexto, isso vai ficar mais fácil de visualizar. Penso eu que num contexto específico, dizer ele foi à fazenda ontem depois do almoço, deixa mais do que claro que tanto o emissor quanto o interlocutor sabem exatamente de que fazenda estão falando. Então, é possível que, sim, essa fazenda, por ser determinada, aceite o artigo A, tá, gente? Então, a regrinha prática é você substituir essa palavra feminina por uma masculina. Vamos colocar bem aqui com azul petróleo, no lugar de fazenda, mercado. Olha aí, ó. Vamos colocar o mercado? Pronto. Ele foi mercado ontem depois do almoço. O que que acontece? Quando eu coloco a palavra mercado aqui, olha só o que vai ocorrer. Ele foi ao mercado. Perceba que esse ao não saiu do nada. Esse azinho aqui é a preposição que é puxada pelo verbo foi, ó. Foi a. E a palavra mercado, também naquela mesma noção, provavelmente está com sentido especificado, isso justifica o uso do artigo o. Então, ó, se há a combinação da preposição com o artigo marcado em ao, mediante substantivo masculino, por que não haver a contração entre a preposição a e o artigo a diante do feminino, entende? Então, a regrinha prática é essa, claro. Ela não vai abarcar todas as situações, porque para toda regra tem sua exceção. Mas posso garantir a vocês que a maioria dos casos você pode utilizar essa regrinha prática aqui, tá bom? Só explicando para você que combinação é quando a preposição ela se junta a uma outra classe de palavras sem haver qualquer perda. Então, na verdade, se tratando de português contemporâneo, a gente só fala em duas combinações. A da preposição a com o artigo o, vocês conhecem bem, ao. Só posso utilizar mediante um substantivo masculino. E a combinação a mais o pronome onde, tá? Em que eu vou me referir a um lugar e dar a ideia de movimento, ou seja, de deslocamento, tá? A pessoa sai de um ponto a outro. Então, é tipo, aonde você vai, entende? Então, esse azinho bem aqui, ó, vai justamente do verbo ir. Quem vai, vai a. E esse a se junta com onde dá aonde, entende? Então, é isso que é a combinação, ó. A preposição se junta com outra classe sem haver nenhuma perda. Já a contração, que é o caso da crase, ó, veja, a preposição a se junta com o artigo a e eu não faço isso, ó. Eu não junto os dois assim. Em outro estágio da língua portuguesa, por exemplo, a época de Camões, classicismo, a gente tinha essa escrita aí, gente. Mas vocês sabem que língua é evolução, né? A língua portuguesa foi evoluindo, evoluindo, até que não mais se escreveram esses dois As juntinhos, como você está vendo aí, e passou a ser só um A. E justamente esse acento, ó, indica que esses dois As estão fundidos. Por isso que a gente fala de fusão aqui, ó, logo no conceito. O A se junta com o outro, se torna um, e para dar a ideia de que existem classes fundidas, preposição mais artigo, respectivamente, você usa o acentinho grave, entendeu? Então, é simples, é um princípio que demanda exigências cumpridas. Se essas duas exigências forem cumpridas, claro, numa análise contextualizada sempre, não pode ser desvinculada essa análise de um contexto de modo algum, não pode ser a regra, só a regra pela regra, tem que ser aplicável ao dia a dia de uso da língua, assim é mais interessante, tá bem? Vamos lá. Vamos lá continuar. Olha só. Então, aqui, ó, o azinho, que era para estar aqui mais no meio, não sei por que desconfigura, tá aqui mostrando essa contração, tá? Então, tá aí. Ele foi à fazenda ontem depois do almoço. Então, esse é um caso obrigatório de indicação de crase. Dica. Não dica que vai colocar a crase. Ninguém coloca a crase. Você mostra a crase na escrita por meio do acento grave. Então, se você quiser dizer que vai indicar a crase por meio de acentuação, não diga também acraseado, esse A é acentuado, tá?
As gramáticas normativas não gostam muito dessa história de vou botar a crase. Não, o nome desse acento é grave, gente. Tá explicado, né? A regrinha prática que eu já expliquei para você, ó, mostrando aqui no exemplo, se antes da palavra masculina aparecer aos, use a crase antes da feminina. Eu até botei aqui, evidentemente, um asterisco, né, gente? Porque a gente sabe que, em algumas situações, essa regrinha, obviamente, não vai poder ser observada. Eu vou logo mostrar. Aproveitar que está quentinho na cabeça de vocês, ó. Você coloca assim, vou ao parque de diversões. E, evidentemente, quem fala sabe exatamente de que parque está falando, né? E esta aqui, ó, vou à casa mais tarde. Claro, a casa mais tarde. Vocês vão estranhar essa construção, porque na linguagem cotidiana, a gente fazendo um paralelo entre registro formal e registro informal, a gente não usa essa construção que eu acabei de escrever aí, vou à casa mais tarde, para dizer que você vai na sua casa. Eu mesmo não digo, eu digo eu vou em casa, já já. Então, quando eu digo eu vou em casa, eu estou usando a construção que, segundo a gramática normativa, é informal, porque eu não estou respeitando, entre aspas, a regência do verbo ir, no sentido de quem vai a e não vai em. Isso explica aquela velha, sabe, chamada de atenção que você provavelmente ouviu em algum dia na sua vida, na sala de aula, quando você disse, tia, eu posso ir no banheiro? Não, no banheiro você não pode ir, não. Você pode ir ao banheiro, né? É por esse motivo. Porque quem vai a, segundo a regência. Só que essa construção é pouco, aliás, não é pouco não, é zero utilizada por a gente no dia a dia, entendeu? Mas enfim, o que eu queria dizer para vocês com tudo isso? Respeitando a regência formal, tá? Eu vou entender que quando a gente usa o sentido, a palavra casa no sentido genérico de lar, ou seja, minha casa, essa palavra ela não aceita artigo. E aí o que ocorre? Você vai ver que a regrinha prática acontece porque você substituiu casa por parque, e lá no parque, que é a palavra masculina, deu a preposição ao, que nem fala a regra. Só que eu não posso aqui indicar a crase. Por quê? Porque o substantivo casa aqui está empregado em sentido genérico de lá. Tanto é que você diz assim, volto de casa já. Isso aqui quer dizer que você está voltando da sua casa. Se a palavra casa aceitasse artigo, não estaria de, estaria da, estaria de mais a, volto da casa. E se você do nada diz, volto da casa já, alguém que está te ouvindo vai te perguntar, mas da casa de quem? Estou entendendo. Justamente porque quando você junta com a preposição de o artigo a, dá essa ideia de que essa casa está especificada, entendeu? A logística, não é top? Então, cuidado, de novo, que essa regrinha tem exceção. Em geral, ela pode ser aplicada. Ela foi à feira de Acari ontem. Perceba que está aqui o mesmo verbinho, quem vaiar. Ó, primeira condição, ok. E a segunda, que é observar se a palavra feira é feminina, e outra, não basta ser feminina, tem que estar especificada. E tá mesmo, tá aqui, ó, feira de Acari. Para que mais especificação? Então, eu teria, ó, a artigo aqui. Então, duas condições, portanto, válidas e vistas, verificadas no contexto para que eu possa, deva, nesse caso, aliás, indicar a casa. Eu posso não, porque não é facultativo, eu devo, de acordo com o registro formal. Olha aí, ele foi ao mercado de Acarioto. Fiz a mesma substituiçãozinha, peguei a palavra feira, troquei para o mercado, e você observou que deu, ó, o auzinho direitinho. Dessa vez, com toda a razão de ser, porque tanto substantivos regidos ou subordinados, feira como mercado, estão especificados, claramente especificados no contexto, tá bom? Então, atenção para essas diquinhas. Se você se lembrar disso, gente, você vai notar que esse princípio nunca foi decoreba. Foi questão de entender exatamente esse padrão, entende? Esse padrão de relação entre termo regente e termo regido. Termo regente, verbo ou nome, termo regido, complemento nominal, adjunto adverbial ou mesmo complemento verbal, beleza? Pronto, não é decoreba coisa nenhuma. Deixa eu apagar aqui para não atrapalhar. Pronto.
Se antes da palavra masculina aparecer apenas a ou os, isso aí eu estou me referindo a artigos, tá? Vou até deixar aqui para você, ó. Somente artigos ou, não é i não, ou preposições, no caso do a, né? Preposição a, é porque realmente não há condições de você indicar a crase. Então, eu posso ter a ocorrência somente do artigo, que não necessariamente indica a contração. Eu posso ter a presença do a preposição, que também não indica necessariamente a contração. Posso ter a presença dos artigos apenas por força da regência verbal. A gente nota isso assim. Preste atenção que eu vou explicar. Ó, se liga aí, ó. Os jogadores visitaram a cidade. O que eu noto? Evidentemente, cidade é uma palavra feminina. Para nós não está especificada, mas penso eu que o emissor sabe exatamente que cidade está falando, né? Como eu disse, tudo depende do contexto. Eu noto que o verbo visitar não exige a preposição a. Quem visita, visita algo ou visitar alguém. Eu não uso a preposição a com esse verbo. Vou visitar vovó. Eu não digo vou visitar a vovó. E até digo se esse a for artigo, né? Vou visitar o vovô. Ou vou visitar a vovô. Olha só. Não preciso usar preposição. Então, significa dizer que esse a é realmente, ó, artigo só e somente só. Então, como é que eu vou indicar aí o fenômeno da crase? Se eu perceber que uma das condições não foi respeitada. Qual foi a primeira condição? Termo regente, que neste caso é o verbo, exige a preposição a. Não tem preposição aqui, só tem artigo. Do mesmo jeito, ó, eu troco pela masculina museu, ó, troco cidade por museu, o que acontece? Eu não digo os jogadores visitaram ao museu, e sim o museu, por causa da mesma regência, do mesmo comportamento em termos de regência do verbo visitar. Não existe preposição, de modo que esse a também vai se comportar apenas como artigo. Olha aí, ó. Tem gente que faz isso. Deixa eu ver aqui. Dirigi-me a esta pessoa. Aí, o indivíduo marca aqui a presença da crase. Qual foi o problema? Beleza. O verbo dirigir-se realmente, ele exige a preposição a. Quem se dirige a. Ok. Este a preposição. Primeira condição satisfeita. Agora vamos ver se a segunda, que a palavra feminina admite o artigo ou pronome, acontece. Você está vendo que existe um determinante aí antes de pessoa. Para não ficar genérico, deixa eu colocar logo. Deixa eu colocar aqui. A esta... Pronto. Dirigi-me a esta moça educada. Por mais que você não saiba quem é a moça, o adjetivo dessa especificação, né? Perceba que o substantivo moça já está determinado pelo artigo, pelo pronome, aliás, perdão, esta. Então, eu penso assim, poxa, esse pronome esta, que é um pronome demonstrativo, ele aceita artigo a? Estranho. Eu vou usar dois determinantes de uma vez, vou usar o artigo a e o outro determinante, o pronome esta? A esta, eu nunca usei artigo antes do pronome esta, porque simplesmente ele é um tipo de pronome que repele artigo. Então, a segunda condição, ó, não foi satisfeita de modo que essa crase foi indevidamente indicada. Não atende ao registro formal. A frase formal é essa: dirigi-me a esta moça educada. Pronto. Sem indicação de crase. Então, você tem que analisar com muito cuidado as duas condições. Se uma delas não for satisfeita, tchau para a indicação de crase, viu? Estou lhe mostrando aqui a riqueza desses slides. Olha só, cuidado. Muita calma nessa hora. E eu vou colocar aqui para vocês não esquecer que esse jacari aqui é o termo especificativo. Ou seja, o termo que vai tornar esses substantivos, tanto feira quanto mercado, um termo determinado, especificativo. Nesse caso aí nós temos locução adjetiva, né? Aliás, não.
aí tá para aposto identificador, tá bom? Que também é um termo especificativo. Show! Então, lá, asterisco aqui, essa regra possui exceções. Acabei de mostrar para você a história lá da casa, né? Muito cuidado, muita calma nessa hora. Estando o substantivo em sentido indeterminado, ou seja, se você perceber que no contexto, por mais que a palavra seja feminina, ela foi empregada em sentido genérico, tá? Nem dentro do texto, nem para você contextualmente ela aparece ou parece ter algum tipo de especificação, então essa palavra com certeza não aceita artigo, gente. Tanto faz ser um substantivo feminino quanto masculino, a lógica é a mesma, tá? Não aceita de jeito nenhum. Então, não poderei colocar artigo definido, porque isso vai impedir a contração. Então, o a que antecede é mera preposição, entende? Não tenho como. Veja, suponha que eu leio isso aqui numa manchete de uma notícia. O imóvel foi vendido à construtora e será demolido para dar lugar a prédio. Para mim, nem o substantivo feminino construtora e nem o masculino prédio estão especificados até então. Claro, se eu adentrar o corpo da notícia, entendendo que isso aqui é a manchete, eu vou encontrar especificações, eu vou ter o nome da construtora, eu vou ter provavelmente a especificação do prédio, mas do jeito que está aí, não. Então, como é que eu quero indicar bem aí a crase, se eu estou vendo que esse a é só preposição? Porque aquilo que é vendido a. Eu estou vendo que essa preposição bem aqui é puxada pelo verbo vender, ó. Tem o regente ou subordinante. Porém, construtora não está especificado, não. Quem dá lugar a. Ó. O substantivo lugar, aqui, ó, puxa pela regência nominal a preposição a, mas prédio não está especificado. Então, como nenhum dos dois, nem o substantivo construtora, nem o substantivo prédio, apresenta-se até então especificações, é impossível você querer colocar artigo definido antes dele. Se eu não tenho como colocar artigo, eu não tenho como indicar a crase. E nem tenho como, diante do masculino, que é prédio, formar aqui a combinação entre a e o. Fica estranho. O imóvel foi vendido e será demolido para dar lugar ao prédio. Sim, mas eu não conheço esse prédio. Que prédio é esse? É que eu estou usando artigo definido. Agora veja a diferença. Para você que não entendeu, entender direitinho agora. Perceba que a gente fez aqui uma reescritura, tá? Nessa reescritura, já aparecem termos especificativos, apostos identificadores, tanto do substantivo construtora como do substantivo prédio. Agora sim, eu estou vendo que, devido ao substantivo construtor e ao substantivo prédio, construtora Salvatore e o prédio da Diamond Tower estarem especificados, agora sim eu devo até indicar a ocorrência da crase. Por quê? Vendido a, olha só, e construtora Salvatore é mais do que um substantivo especificado. Está bem aqui o aposto identificador. Então, bem aqui eu tenho, ó, a mais a que vai dar a. E aqui eu tenho quem dá lugar a, e a especificação, o aposto especificativo do substantivo prédio, evidentemente mostra que eu posso colocar o artigo o, por isso aqui está a combinação. Então, dessa vez, ao fazer aquela regrinha prática, você percebe direitinho por que o princípio da crase está aí devidamente verificado. Entenderam? Não é legal? Então, se você souber entender esse princípio, não tem como dar errado, gente. Não tem como, não tem erro. Agora a gente vai perceber os casos em que a crase deve ser indicada. Outra coisa que vocês vão perceber aqui, queridos estudantes, é que são muito poucos os casos de indicação de crase. Mas muito poucos mesmo. Tem muito mais casos em que ela é proibida, por causa dos motivos que a gente vem comentando com vocês até então. Vamos lá. Olha aí, ó. Locuções adjetivas, adverbiais, conjuntivas e prepositivas femininas. Em todas essas locuções, a gente vai ter que indicar a crase, se, evidentemente, né, houver um termo regente ou subordinante que exija a preposição a. Porque essas locuções prepositivas, elas têm que ser femininas, ou seja, a base delas é um substantivo feminino mesmo. O que é uma locução, para você que é estudante que não lembra? É uma expressão que pode ter o valor de um advérbio, que pode ter o mesmo valor de uma conjunção, que pode ter o valor de um adjetivo, tá? Só que, em vez de uma palavrinha simples, ela é um termo formado por duas ou mais palavras.
Claro que você vai ver exemplos, ó. Por exemplo, o rapaz saiu à tarde e chegou à noite. O que eu estou dizendo que é a palavra feminina? Vou lhe mostrar. Tá aqui, ó. Tarde, você já sabe que tarde é feminino. E noite, já sabe também que noite é feminino. Então, não tem nem como. Por que eu estou dizendo que isso aí é locução adverbial? E não conjuntiva, e não adjetiva, e não prepositiva? Porque eu estou vendo que essas expressões trazem circunstâncias exatamente de tempo. E palavra que indica circunstância não é adjetivo, não é preposição, não é conjunção, é advérbio. Por isso é que eu vou classificar essa locução como adverbial. Devido a essas locuções terem base feminina, ou seja, o núcleo delas é realmente uma palavra feminina, à tarde e à noite, eu preciso indicar. Se eu não marcar o acento grave aí nesse A, eu estou infringindo a crase. Isso, evidentemente, estou tratando de registro formal, né, gente? Professora, pois tá. Para ver o que a senhora está dizendo. Quer dizer que se eu for analisar por meio daquela regrinha prática, eu posso substituir essa palavra tarde por uma masculina. Vamos pegar entardecer, porque você sabe que é o entardecer. Você fala à tarde, mas ao utilizar a forma substantivada entardecer, ela vira masculina, né? Vamos colocar a palavra entardecer e vamos ver o que acontece bem aqui. Bora lá. Opa, com esse marca-textão aqui não vai dar certo, né? Deixa eu apagar aqui. Vamos lá ver a prova dos 9. Ó, o rapaz saiu, eu vou botar aqui entardecer. E vamos colocar aqui anoitecer, que é um equivalente, né? Olha aí, ó. Ambos os substantivos femininos, masculinos. O entardecer e o anoitecer. Olha só, se eu jogo esses dois substantivos masculinos no lugar, respectivamente, tarde e noite, o que é que vai acontecer? Eu vou ter que escrever. O rapaz saiu ao entardecer e ao anoitecer. Aí eu provo para você que, mediante a presença da palavra masculina, ocorrerá a combinação da preposição a com o artigo o. Porque, mediante a feminina, ocorreu, como vocês já perceberam, a exata contração. Olha só, regrinha prática, gente, de quem topa essa daí, para você não perder seu tempo, tá? É basicamente a prova de que essas locuções, elas vão realmente precisarem ser marcadas com acento grave, tá bom? Olha mais exemplos aí. Deixa eu apagar aqui, usar aqui, pronto. Ele foi à feira e depois à lavanderia. Novamente, locuções adverbiais. Agora a circunstância mudou, lugar. Vamos colocar aqui mercado. Ele foi ao mercado e depois ao shopping. Pronto. Tá bom. Já deu para você perceber a regrinha prática, né? O governo viajou às pressas. Às pressas quer dizer apressadamente, dá no mesmo. Você vê que ao utilizar apressadamente, você jogou um adjunto adverbial normal, uma palavrinha só. Aí a gente tem o advérbio apressadamente e a locução, que é essa expressão formada por preposição, contraída com artigo mais a palavra feminina, pressas, que é a mesma função sintática. Tudo é adjunto adverbial. Vamos colocar aqui a expressão popular, aos trancos e barrancos. Olha aí, ó. Só eu falando, você já está vendo o que está acontecendo, ó. Aos trancos e barrancos. Que é uma expressão que a gente usa para dizer que a pessoa saiu meio que apressado ou desembestadamente, né? Então, tá aí. O governo viajou aos trancos e barrancos. Pronto. Beleza? Viram como é tranquilo de você verificar? Vamos apagar para ver o resto. Observação. Com as locuções adverbiais femininas de instrumento, a crase é facultativa. Não entendo bem o porquê dessa regra, as gramáticas, de fato, as normativas, elas não explicam diretamente o porquê disso, mas convencionou-se tornar essas locuções facultativas, né? Eu prefiro utilizar, porque assim, se eu escrevo mandei
Aliás, escrevi um poema, vamos colocar assim. Escrevi um poema à caneta. Vamos botar o substantivo composto caneta tinteiro. Aquela caneta que você vai melando o bico com na tinta, né? Olha, assim, parece que você escreve algo a alguém. Óbvio que aí caneta tinteiro não é alguém, mas se está dentro do texto poético, pode provocar uma confusão, uma ambiguidade danada, né? Na verdade, a ideia é que a pessoa aí que está falando escreveu um poema usando como instrumento uma caneta tinteiro, ou seja, o instrumento da escrita para o poema foi a caneta tinteiro. Porém, do jeito que está aí, gente, né? Se eu não utilizar a crase, vai ficar um negócio assim. Se eu não indicar a crase, vai ficar um negócio assim estranho. Então, eu prefiro colocar, já que é facultativo, né? Enfim, não consigo entender algumas regras gramaticais direito, não, porque, na verdade, não tem nem explicação para isso. Eu entendo de você utilizar aqui, ó, vou mostrar para vocês. Vamos lá. O pai saiu sem fechar a porta à chave. Estou vendo aqui um instrumento, tá? Que eu vou utilizar para fechar a porta. No caso, o pai utilizou para fechar a porta. Então, fechou a porta à chave. Matou o animal à facada. Ó, à facada. Arrancou a árvore à machadada. Então, as locuções adverbiais femininas de instrumento, aquelas que vão indicar por meio de que uma determinada ação foi feita ou qual instrumento foi utilizado para estabelecer aquela ação, né, para fazer aquela ação. Isso é a ideia que essas locuções femininas passam. Gramáticas conversando que você pode ficar à vontade, são casos facultativos. Beleza? O soldado foi ferido à baioneta com indicação e sem indicação. Olha aí. Baioneta, para quem não sabe, é uma arma que ela atira e tem uma ponta, tem na ponta dela também uma faca. A arma branca e a arma de fogo ao mesmo tempo. Estranho. Bom, vamos lá. Meu amigo conseguiu ser aprovado à custa de muito esforço. Note, por favor, a palavra custa, claramente feminina dentro dessa locução prepositiva. Perceba que a locução prepositiva à custa de, tá? Assim como todas elas, basicamente terminam com uma preposição. Então, à custa de, ao encontro de encontro a, embaixo de, abaixo de, tudo isso é locução prepositiva. Se a palavra do meio dela, a palavra base, é um substantivo feminino, fique tranquilo. Você deve indicar a crase, tá? E, tia, mas assim, não é às custas aí não, gente. Quando a ideia de que alguém conseguiu algo, tá? Por meio de alguma coisa ou de alguém, como você tá vendo aí, ó, por meio de muito esforço, por meio da ajuda do pai, conseguiu vencer na vida à custa do pai. Viveu a vida inteira à custa da mãe. É custa, não é custas, tá? A expressão formal é a custa de. Repetindo para você que não ouviu, a pessoa que ouviu errado. Não. A custa de. Ele, apesar de ter 50 anos, ainda hoje vive à custa dos pais. Entende? É isso. A gente costuma utilizar no dia a dia, na linguagem cotidiana, fulano vive às custas de cicrano. Beleza, linguagem formal. A expressão formal é a custa de, tá explicado? E a palavra custas existe? Sim. Na nossa língua, custas é muito utilizado no direito, na economia, para se referir a despesas, tá? Então, eu digo assim, ó, por não suportar as altas custas do processo, o cliente desistiu dele. Altas custas, despesas, finanças. Hoje, para se viver, a população sofre altos custos ou altas custas. As custas da alimentação estão insuportáveis, ou seja, as despesas estão muito pesadas. Então, quando for nesse sentido aí, você já sabe. Custa sempre no singular, tá bom? Ele saiu à procura de ajuda. Veja que a palavra procura no meio, ó, é feminina. Por isso está lá indicado. A crase. A cidade se acalma à medida que, ó, dessa vez a locução conjuntiva. Essas que normalmente terminam em quê?
à medida que, porque, uma vez que, por mais que mais, de modo que, todas as terminadas em que são locuções conjuntivas. Se aqui o meio dela for feminino, pronto, já sabe, né? E o primeiro elemento for a preposição a, indique. Mais uma prova. A cidade se acalma à medida que uma locução com essa mesma ideia, ou seja, de proporção, com base masculina é essa. Ó. A cidade se acalma, vamos colocar aqui a masculina, ó. Ao passo, olha aí a palavra passo, ó. Não é masculino? Passo? Ao passo o quê? Tá bem aí, ó. Na hora que eu coloquei a palavra masculina, olha o que foi que aconteceu. Eu tive de combinar a preposição a, que é o elemento introdutório dessas locuções, com o artigo o. Olha aí a prova. A proporção que chovia, aumentavam os buracos da rua. Outra proporcional com palavra base feminina. Então, é isso. Vou voltar a regrinha para você que não está prestando atenção. Olha aqui, ó. Todas essas locuções, adjetivas, adverbiais, conjuntivas e prepositivas de base feminina. Quer dizer, a principal palavra, aquela que traz o conceito, a noção dessas locuções, se for feminina, você vai, em geral, indicar a crase, viu? Do jeito que a gente analisou aqui bonitinho nos exemplos. E a observação. Aí vem aquela situação que eu disse para você. Cuidado com as palavras ocultas. Às vezes, você pode ter a ilusão de ótica de que o fenômeno está acontecendo mediante uma palavra masculina, mas não. Olha só, essa bem aqui, ó. Usava cabelos a Luís XV. A moda de Luís XV. Está implícita aí a expressão a moda de, a maneira de. Então, se isso acontecer, você já sabe. Pode colocar o acento grave. Nas expressões a moda de, a maneira de, o substantivo pode estar oculto. Então, ó, o a poderá ficar diante da palavra masculina, como no exemplo que você está vendo aí, na sua frentex. Portanto, ó, observação, um vermelhão. A crase é um fenômeno também possível ante palavras implícitas, que é a mesma coisa de ocultas. Aqui, ó. Tá bem aqui. Mesma coisinha. Então, ó. Vi uma saia igual a que mamãe está usando. A pergunta é: devo marcar a crase nesse azinho? Aí eu vou aguçar agora os meus olhos de lince, os meus olhos de águia, visão além do alcance, olho de tandera. Bora, chama. Bom, vamos lá. Aí eu vou analisar a regência entre os termos, né? Para poder ter essa certeza mais certezística. O adjetivo igual, ele pede sim a preposição a. Veja. Ah, você é igual. Sim, meu amigo, eu sou igual a quê? Ah, tu tá igual. Igual a quê? Igual a quem? Esse adjetivo, ele exige sim um complemento preposicionado e a preposição que vai introduzir o complemento é a. Você é igual ao meu pai, você é igual ao meu vizinho, mês que tá vendo, que a gente adora esse mês que tá vendo, né? Então, é evidente que quem é igual a. Eu já sei que a primeira condição, que é a da preposição, exigida pelo termo regente, ó, regência nominal, tá lá, a. Agora, será que eu posso enxergar aqui uma palavra feminina que admita o artigo a? Enxergar, não estou enxergando porque eu não estou vendo escrita. Mas também estou deduzindo que, por questões coesivas, para não haver uma repetição desnecessária, porque essas palavras estão muito próximas, vi uma saia igual à saia que mamãe está usando. Ou seja, bem aqui, por questões coesivas, para não haver uma repetição desnecessária, a gente entende que, sim, existe a possibilidade de se usar o artigo porque a palavra saia está aqui implicitinha. Tá bom? Não consegui escrever todo por causa dos marcadores aqui. Olha aí, ó. Então,
ela ocorre sim diante de palavra implícita. Portanto, ó, você tem que indicar aqui a ocorrência de crase. Entenderam? Por isso que a escrita, principalmente a escrita formal, é algo que exige muito de nós, muita atenção, muito conhecimento. Boa tarde, queridos estudantes que estão aqui conosco pelo PTV de Uruçuí. Um abraço para a galera de Uruçuí, terrinha boa. Abração, queridos. Obrigada pela presença. E vamos lá, nenéns. Vamos lá continuar. Olha aí, ó. Quem está a fim de aprender crase, está bem aqui. Outro cuidado que a gente tem que tomar. A gente olha para os cardápios, não é? Restaurantes, bares, e vê muito essa escrita frango a passarinho, né? Com esse acento grave. Na verdade, essa indicação de crase não tem razão de ser pelo seguinte. Frango a passarinho. Você poderia dizer, ah, tia, mas é frango à moda do passarinho. Sim. Uma coisa é você falar bife à milanesa, porque é um bife à moda de Milão. Milanesa vem de Milão, tá? Uma coisa é você falar bife à parmegiana, que é um bife feito à moda de Parma, região da Itália. Ok. Mas como assim bife à moda do passarinho, gente? Passarinho dita moda. Cavalo dita moda. Então, apesar de a gente ver comumente escrito nos cardápios por aí, frango a passarinho com acento grave, bife a cavalo com acento grave, não tem, tá? Tô explicando para você por quê. Porque aí, nesses casos, não dá para encontrar implícita a palavra moda, gente. A moda de não, de jeito nenhum. Ó. Escrita formal, frango a passarinho. Escrita formal, bife a cavalo. Destruição de infância, hein, galera? Olha aí, ó. Pronto. Entendeu? A expressão é essa. Formal, né? Repito. Surpresinhas. Note que nesses casos, ó, não é possível deduzir frango à moda do passarinho ou bife à moda do cavalo. Por quê? Passarinho e cavalo não ditam moda, né, gente? São pássaros. São cavalinhos. Como assim moda do cavalo, moda do passarinho? É diferente, né, ó? Sou fã de Drummond. Escrevi, ó, nesse contexto, um poema a Drummond, só para você entender o contexto. Não é que eu escrevi um poema para ele, para mandar para ele, não. O sentido não é esse. O sentido que eu quero dizer, a moda drummondiana, a Drummond. Considera esse azinho aí, ó. Escrevi um poema a Drummond. Então, aqui você pode ter a falsa impressão de que a crase está sendo indicada diante de um substantivo masculino. Não. É porque tem a expressão implícita aqui, ó. A moda de. Aí vem, ó. Esse A aqui, preposição, vai se contrair com esse Azinho aqui, que, evidentemente, é aceito pela palavra moda, que é uma palavra feminina. Então, é por isso que, neste caso, você pode ficar tranquilo para indicar a crase. Enxergue a expressão implícita, procure enxergar, tá bom? Então, vocês precisam realmente estudar o artigo, gente. O princípio de uso do artigo definido, do artigo indefinido, justamente para saber em que situações vocês devem usar o artigo, em que situações vocês não podem usar o artigo, em que situações o artigo é facultado. Porque assim você vai saber exatamente
quando, mediante a preposição a, houver a possibilidade de se facultar o uso do artigo definido feminino, tá? Aqui para a gente, nesse minuto, é o que interessa. Então, assim, há pronomes que podem facultar o uso do artigo, como os pronomes possessivos femininos, todos. Claro que há algumas situações que merecem observação. Esse tipo de pronome, realmente, você pode facultar o uso do artigo tranquilo, ó. Coloque aqui uma frase em que você vai utilizar um sujeito com pronome possessivo. Ó. Sua mãe é linda. Você pode também escrever tranquilamente, ó, a sua mãe é linda. Pronto. Olha só. Como tanto faz como tanto fez tu usar o artigo ou não, até porque o sua por si só já é um determinante, eu entendo por que se faculta o uso do artigo definido diante dos possessivos femininos, tá? Diante dos possessivos femininos, não esqueça. Então, veja aí, ó. Ele se referiu à minha mãe com ou sem acento grave. Outra situação em que ele é facultado. Nomes de mulheres, substantivos, portanto, femininos, diante dos quais, no contexto, se estabelece uma clara relação de proximidade. Porque, assim, se for o contrário, se esses substantivos indicarem que você não conhece a pessoa a quem está se referindo, o uso do artigo já se torna proibido, gente. Então, tome cuidado com isso, tá? Só se, no contexto, ficar clara a ideia de que essa mulher a que se faz referência, ela é próxima do emissor, tá? Então, muito cuidado. Olha aí. Depois da palavra até, é a única preposição, porque até é uma preposição que vai permitir facultar, na verdade, o uso do artigo. Repare que aqui, se eu troco por colégio, eu posso muito bem dizer todos os alunos foram até ao colégio, ó. A preposição até aqui, ó. Ou todos os alunos foram até a escola, nesse caso, e aqui ficaria o colégio. Então, note que, por essa comparação, por essa analogia, se a gente vê que, mediante a palavra masculina, tanto faz como tanto fez, eu usar o artigo como não, tá? Então, pronto. Tá aí. Topperson. Olha aí, ó. Observação 1. Sempre tem que ter para apimentar a relação. Olha aí. Tenho devoção à Virgem. Indicação obrigatória de crase, gente. Por quê? Nome de santa, nem pensar. Se você entendeu que substantivos próprios femininos só podem facultar o artigo se houver intimidade, proximidade no contexto, essa ideia, diante do nome de santa, que é substantivo próprio feminino, como é que tu vai indicar intimidade, proximidade com a santa? Não tem como, né, filho amado? Agora, a palavra virgem se constitui como exceção, tá? Então, tenho devoção à Virgem, tá? Porque eu diria, tenho devoção a Nossa Senhora. Se eu botar bem aqui, pronto, ó, Nossa Senhora do Amparo, por exemplo, eu já não poderia mais utilizar. Então, evidentemente que a Virgem é uma exceção. Aqui eu não coloco, aqui é Nossa Senhora, viu, gente? Opa, volta, chama, voltou. Nossa Senhora, cuidado. A Virgem é uma exceção. Outra exceçãozinha. Vamos botar aqui a bichinha. Olha lá, ó. Enviaram algo à nossa residência, não à sua. Indicação obrigatória de crase quando o possessivo for substantivo. Às vezes, você não usa o pronome possessivo para acompanhar um substantivo, como a gente está vendo aqui, ó. Minha acompanha mãe. Minha, segundo exemplo, a mesma coisa. Mas, às vezes, esse pronome pode substituir o substantivo. Ele vai ser utilizado no local do próprio substantivo. Então, se tratar de pronome substantivo, aí a indicação já passa a ser obrigatória. Enviaram algo à nossa casa, aqui é facultativo. Mas, quando por questões coesivas eu uso sua em substituição à própria ideia de residência, ou seja, enviaram algo à nossa residência, não à sua residência, então omiti a palavra residência de modo que o sua passou a ser o próprio substantivo a representar o próprio substantivo residência. Então, nesse caso aí não tem jeito, você vai ter que indicar a crase. Por isso que a gente tem que apar
dessas exceções todas, viu, gente? Muita calma nessa hora. Tem muita coisa que vocês já viram que não precisa e nem vai ter necessidade de empregar na sua redação, né? Mas custa nada falar de todos os casos, você não está aprendendo só para escrever redação, né? Redação dissertativa argumentativa. Então, assim, se até então você entendeu qual é o princípio da crase, quais são as exigências para que esse fenômeno deva ser indicado, possa ser facultado, ou até mesmo seja proibido, fica tranquilo demais. Não é uma questão de decoreba. Se você entender esse princípio, se você entender esse padrão, você vai conseguir saber exatamente em que situações você não vai poder indicar a crase, tá? Olha aí, ó. Nomes masculinos, evidentemente, por quê? A não ser que exista uma palavra implícita feminina antes dele, mas fora isso, nome masculino não aceita artigo definido A, né, gente? Nós sabemos faz tempo que artigo A antecede palavra masculina, ainda que o uso dessa palavra, aliás, feminina, ainda que o uso dessa palavra não indique necessariamente o gênero, a noção, né, de gênero feminino, ainda assim, o artigo A só é para a palavra feminina, tá? Ele adora andar a cavalo. Então, beleza, isso é uma locução, né, de meio, uma locução adverbial de meio. Mas cavalo é palavra masculina, não tem como. Ela prefere andar a pé. Olha aí, ó. Pé já é palavra masculina. Então, eu deduzo que esse azinho é somente preposição. Antes de verbo, simplesmente porque é verbo, gente. Verbo, como é que eu vou usar artigo antes de verbo? A não ser que seja um verbo substantivado, mas já não é verbo. Já é uma palavra que era um verbo, mas se transformou em substantivo. E mesmo assim, né? Então, não tem como indicar aí. Só é preposição aqui, só preposição aqui. Antes de pronomes que não admitem artigo. Você já viu os que admitem, você já viu os pronomes que aceitam facultativamente. Então, o resto que não foi mencionado aí é porque não aceita. Pronome oblíquo não aceita. Pronome pessoal, do caso reto, nenhum aceita artigo. Pronome demonstrativo, só aqueles que eu já falei para você. O a e as formas aquele, aquele e aquilo que, por serem iniciadas por a, permite a contração com a preposição com esse a inicial de aquele, aquele e aquilo, certo? O resto dos pronomes repelem. Não tenho como indicar a crase aqui, porque é só preposição. Pronome de tratamento, somente, só e somente só, as formas dona, senhora e senhorita. O resto não aceita. Como é que eu vou indicar crase aqui em Vossa Excelência se eu sei que eu não escrevo, por exemplo, uma frase com essa forma de tratamento e coloco um artigo antes dela? Eu digo, Sua Excelência, olha, Sua Excelência se encontra? Como é que eu vou colocar bem aí um artigo aqui, ó, antes do sua? Eu não consigo dizer a Sua Excelência. Então, tá mais que provado que esse tipo de pronome repele artigo, entende? É isso. Essa foi a nossa aulinha sobre regência barra crase. Espero que vocês tenham aprendido muito. Muito obrigada pela companhia. Bom fim de até a próxima. Tchau, tchau.